Vamos falar com Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco, vamos lembrar da nossa época em que só estávamos na Rádio Brasil Atual, porque a gente vai fazer a cobertura agora de um protesto, neste momento, na rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Infelizmente, não conseguimos a imagem, mas vamos com o som, porque o som também transmite, assim como o rádio, né? Não é isso? Pelas ondas do rádio. Então, vamos pelas ondas do rádio, que agora vai dar certo. E a gente vai falar nesse momento com a Sônia Aramirim, ela que é liderança indígena da aldeia Jaraguá, aqui em São Paulo. E os indígenas dessa aldeia estão fazendo um protesto neste momento na rodovia dos Bandeirantes, aqui nas proximidades da capital. Olá, Sônia, bom dia. Bom dia. Querida, vamos lá. A gente sabe que vocês estão fazendo esse protesto. Tivemos aí nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei 490 de 2007, que trata da demarcação de terras. E com a queda do Ricardo Salles, foi nomeado aí o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ele que é de uma família aí de fazendeiros de café de São Paulo, que quer uma parte da terra do território indígena Jaraguá, aqui em São Paulo, onde vocês realmente estão vivendo há muitos e muitos anos. Segundo um documento da FUNAI, a família, ao que parece, contratou aí capatazes para destruir, inclusive, uma casa de uma família indígena. Eu queria que você falasse agora, Sônia, sobre este protesto e sobre essa aprovação na CCJ e também em relação ao novo ministro do Meio Ambiente. Bom dia a todos, né, que estão me ouvindo. O protesto hoje é em relação realmente à PL 490, que foi aprovada, né, essa semana na CCJ, em apoio também aos nossos parentes indígenas que estão lá em Brasília agora, né? Em relação ao novo ministro, né, que entrou no lugar do Ricardo Salles, sim, ele é uma família que reivindica uma terra aqui dentro uma das nossas aldeias, e ele promete, né, sempre estar atento a tudo que acontece em relação às leis, para que venha tomar posse de uma dessas nossas aldeias aqui no Jaraguá. Ele já veio aqui uma vez, já fez ameaças, mas aí ele conseguiu ir embora. Mas mesmo assim, como eles fazem parte, são uma família de políticos também, de pessoas que têm posses, então eles aproveitam essa situação para querer tomar as terras já ocupadas, né, por nós. Em relação ao marco temporal, que vai ser votado agora dia 30, em Brasília, o marco temporal, ele revê as demarcações de terra e dependendo da votação, se for aprovado, eles podem desmarcar todas as terras já demarcadas. Então, é muito grave o que está acontecendo com nós, né, em relação ao governo que não nos respeita. Exato. Agora, em relação ao território indígena Jaraguá, qual que é a situação que vocês se encontram juridicamente? Olha, a gente somos em 6 aldeias, né? Hoje somos 6 aldeias aqui no território do Jaraguá e só uma terra demarcada. Ela foi demarcada em 1987 e os outros 5 estão em processo de demarcação, né, de revisão. Mas como todos sabem, né, o governo Bolsonaro, né, o presidente, ele não quer e não vai, enquanto ele estiver no poder, demarcar essas terras, né? Tanto aqui no Jaraguá como a maioria do Brasil, as terras indígenas estão em perigo de ser extintas, né? Por essa questão dessas PLs, por projetos de leis que eles mesmos fazem sem consulta prévia às comunidades indígenas, sem querer atender as comunidades indígenas e sem querer atender os lideranças que fazem parte dessas organizações. Exato. Bom, Sônia, a gente está conversando aqui com a Sônia Aramirim, ela que é liderança indígena da aldeia Jaraguá. Eu gostaria agora, Sônia, que você narrasse exatamente o local onde vocês estão, o que vocês já fizeram aí na estrada, na rodovia, se continua
continua bloqueada. Eu gostaria de sentir um pouco esse clima desse momento, por favor. A gente resolveu bloquear aqui uma das pistas da rodovia dos Bandeirantes, fica bem em frente à aldeia do Taraguá, por causa de tudo isso que eu falei, em relação ao marco temporal, em relação à PL 490, que ela foi votada essa semana, né? Então, a gente resolveu fechar a rodovia porque a gente precisa chamar a atenção da população, para que a população venha a muitas vezes a nos respeitar também, né? Para a população poder saber que existe indígena aqui em São Paulo que sofre toda essa repressão do governo. Então hoje aqui a gente já estamos saindo, né? A gente está indo em direção à nossa aldeia novamente, mas o processo está aqui. Eu vou pôr um pouquinho para vocês ouvirem o canto das mulheres aqui. É isso que eu gostaria, por favor, Sônia, eu ia te pedir exatamente isso, eu estou ouvindo um pouco alguns instrumentos. Você está conseguindo ouvir? Chegar um pouco mais próximo para a gente ouvir exatamente. Agora sim. A gente já está andando, né? Estamos saindo já da pista. Sim. Agora, esse canto, explica para a gente esse canto que está sendo, enfim, nesse momento vocês escolheram para fazer esse protesto. Todo o canto Guarani, ele é um canto como é que se diz? De saudação ao nosso Deus, né? Então é um canto sagrado, todos os cantos Guarani são sagrados, não são cantos feitos, são cantos muitas das vezes feitos na hora, porque é uma inspiração do pajé, né? Então, são cantos, todos esses cantos são sagrados. Exato. Então, praticamente todo ato que vocês fazem, assim, dessa forma, ou seja, na plantação, enfim, na colheita, e também no protesto, existe esse canto, justamente essa conexão com o espiritual, não é isso? Com o sagrado. Tudo que nós fazemos, a gente sempre faz uma reza, a gente sempre está rezando, a gente sempre está agradecendo, a gente considera Deus, o Deus de todos, o Criador do mundo, como Nhanderu, né? Não sei se você já ouviu essa palavra, mas nós o chamamos de Nhanderu, que significa nosso Pai. Então, tudo que nós fazemos é a Ele. Todos os agradecimentos é a Ele. Todos os cantos tradicionais é a Ele. E a nossa aldeia, ela faz parte disso. Nós fazemos parte da vida da floresta, a vida que a gente respeita, sabe? Então, quando nós falamos em terra, quando nós falamos que a gente precisa de terra, não é para construir casa, não é para ganhar dinheiro. A gente fala isso porque a gente precisa preservar o que o próprio Criador criou. Então, esse é o motivo, quando nós falamos que a gente precisa das nossas aldeias em pé, que a gente precisa estar preservando, em relação a isso, sabe? A cultura está viva, então esses momentos que a gente agradece a gente agradece e fala, e reivindica tudo isso, né? A nossa vida é a nossa aldeia. Exato. E, Sônia, vocês estão também aí em solidariedade aos indígenas que foram agredidos violentamente pela polícia lá em Brasília, nas proximidades da Câmara dos Deputados, não é? Sim, quem mandou jogar, que a polícia atacasse lá em frente à FUNAI, o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, que é a FUNAI que devia ser um órgão para nos proteger, hoje ela é uma FUNAI que quer nos matar. É uma FUNAI que não respeita. É uma FUNAI que é totalmente submissa a um governo que não nos respeita também. Então, hoje nós estamos na mão de ruralistas, hoje nós estamos na mão de pistoleiros, hoje nós estamos na mão de madeireiros, e essas pessoas a FUNAI apoia, a FUNAI aceita conversar. Então, esse protesto hoje é em nome de todos os meus parentes que estão lá em Brasília lutando, lutando por tudo isso, entendeu?
Entendi. Sônia, agora com a posse desse novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, vocês temem que possa ocorrer aí exatamente alguma influência por parte dessa família junto ao Ministério do Meio Ambiente, já que ele é o novo ministro? Existe esse temor que aconteça alguma coisa aí em relação à aldeia Jaraguá, a terra que essa família, a família do ministro reivindica? Com certeza, com certeza. Quando ele esteve aqui em 2014, entrou dentro da nossa comunidade armado, ele não fez menção em ameaças, nada, mas ele estava sempre armado. Ele acabou discutindo com uma das mulheres indígenas aqui, mas não chegou a fazer nada, porque a gente conseguiu tirar ele antes que algo de ruim acontecesse, né? Até por ele mesmo. Mas é muito complicado uma família que reivindica uma posse de uma terra sem documentação e hoje essa família ter como na parte de membro da família dele um ministro do meio ambiente. Então a gente já tinha essa questão com o Ricardo Salles, pela questão da venda de madeiras ilegal, né, que ele fazia, porque isso tem prova. O ministro omisso, o ministro que também não respeitava a floresta, não respeitava os animais e tudo que havia dentro dela. E hoje, infelizmente, o Bolsonaro coloca novamente um ministro que também não vai nos respeitar, vai lutar para que essa nossa comunidade aqui venha sofrer algum tipo de repressão. Ontem, há 2 dias atrás, já começaram a atacar uma aldeia Sacriabá. Então, assim, nós não temos mais o que fazer, não temos mais o que pensar. Nós só precisamos realmente que a população nos apoie. A luta indígena é a luta de todos nós não indígenas, né, também, que faz parte dessa luta. E a gente precisa realmente que a população nos apoie, porque não estamos mais em 1500, mas estamos vivendo como se fosse em 1500. Exato. Portanto, a resistência vai continuar, a resistência, a luta vai continuar, não é isso? A luta nunca para, a resistência vai ser sempre, porque nós precisamos preservar o que é nosso, nós precisamos preservar a floresta, nós precisamos preservar onde nós vivemos. É aquilo que eu falei no começo, a gente está no lugar onde o próprio Deus colocou, sabe, onde o próprio Criador colocou. O povo guarani é um povo de muita fé, é um povo de reza, é um povo de canto, é um povo de dança, é um povo que não é de lutar, né? Tanto é que nós fazemos o protesto totalmente na paz, né? Ninguém provoca ninguém, né? A gente termina o protesto, vamos embora para nossas aldeias. Então, nós somos assim, nós somos desse jeito. Na FUNAI, em Brasília, quando o presidente da FUNAI mandou a polícia jogar bomba nos meus parentes, eles estavam totalmente quietos, eles estavam cantando, eles estavam rezando. Lógico que tem alguns parentes que estão mais nervosos, né, que são de outro povo, que é um povo mais de luta. Aí começa a ter conflitos, mas em relação aos Guarani e muitas outras etnias, eles respeitam sim a situação que estava acontecendo ali naquele momento, né? E a FUNAI não tinha o direito de jogar bomba nos indígenas, que isso vai pegar muito mal lá fora. Com certeza. A gente está ouvindo aí alguns gritos de ordem, né? Nós estamos já saindo aqui da pista, a gente está voltando para a nossa aldeia. Tá certo, Sônia. Olha, agradeço muito aqui a sua participação. Espero conversar com você mais vezes para a gente entender, compreender cada vez mais a cultura guarani, que está tão próxima, tão enraizada aqui também no nosso estado e na nossa cidade. Muito obrigada, viu, Sônia? Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. É bom falar muitas vezes para as pessoas entenderem que é o povo indígena do Brasil e está lutando só para viver. Só isso.
Com certeza. Obrigada, Sônia. Estamos Tá. aí em solidariedade a vocês. Viu? Forte abraço. Obrigada. Até Tchau. mais. Falamos Até aqui mais. com a Sônia Aramirim, ela que é liderança indígena de Jaraguá, aqui na capital, que acaba de fazer um protesto na rodovia dos Bandeirantes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.